Boa noite. Graça e paz, amados. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Tem gente que não está feliz com Jesus? Dá um glória a Deus assim fervoroso, fala glória a Deus. Amém, amém. Esse é o povo amado do Senhor. Amados, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra acerca de identidade. O título da minha ministração é A Identidade que Revela a Provisão. Eu gostaria de ler com vocês um texto, vou ler uma parte um pouco grande aqui, né, da Bíblia, quase a Bíblia inteira aqui. O Atos capítulo 9, a partir do versículo 1 ali, acerca de Saulo, quando Saulo encontra Jesus no caminho, né? A passagem fala assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguém daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, mas não via coisa alguma. E andou pelas mãos, conduziram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vá à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu-lhe Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem o poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, e impôs-lhe as mãos e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado no Espírito Santo. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Vamos estar orando, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, de bendizer o seu nome, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Pai, nos dar clareza, Senhor, Pai, acerca daquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu escolhi esse texto para abordar sobre esse tema, porque Saulo, ele tinha muito conhecimento de quem era Jesus. Ele já ouvia falar sobre Jesus, ele estudava sobre Jesus, ele era um cara muito conhecido da palavra. Porém,
a falta de, naquele momento, ele identificar a sua real identidade, até aquele momento que ele encontrou com Jesus, fazia ele tomar atitudes que não condizia, né, o porquê ele tinha vindo, porque ele tinha sido levantado pelo Senhor. E aí o Senhor usa essa oportunidade para revelar para Paulo realmente quem ele era, né? E muitas vezes nós pegamos nessa condição de nós estar caminhando e acabar, às vezes, até deixando enfraquecer nossa identidade no meio da nossa caminhada, e isso faz com que a gente se perca no propósito, né? Então, sempre eu acho bom a gente estar abordando sobre a questão de identidade. Essa é uma palavra que eu trouxe para os jovens, né? Justamente por causa disso, né? Porque, às vezes, a inconstância faz com que eles acabem pisando onde não deve, né? Mas aí o Senhor tocou no coração do Odinho para a gente estar trazendo também hoje, então vamos mergulhar um pouquinho aí, né? A nossa identidade, ela é formada por algumas coisas, né? O ambiente onde a gente convive, onde a gente nasce, influencia demais na nossa formação. Tanto que, assim, se pega uma pessoa que vem lá do Nordeste, ele vem de culturas diferentes, pega uma pessoa daqui, são culturas diferentes, isso influencia demais na nossa formação da nossa identidade, né? A forma que nós somos tratados com nosso pai, com nossa mãe, no meio onde nós vivemos, trabalho, essas coisas influenciam demais no nosso caráter. E no meio cristão, se você for parar para analisar as escrituras, isso daí também influencia no nosso meio, né? E baseado nisso, né, eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que faz com que a gente reflita sobre nossa verdadeira identidade. E se existe alguma coisa dessa aqui que não está condizendo ainda, que a gente pare e repense, para que a gente esteja firmado, com convicção de quem nós somos em Cristo, né? Quando alguém nos pergunta assim, quem é você? Às vezes é uma pergunta que parece ser muito simples, mas aqui, quando o Senhor fala com Paulo fala, assim, é o Senhor? Deixa eu ver aqui, ele fala. Ele caiu por terra ouvindo a voz e ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Quando ele faz essa pergunta quando ocorre essa conversa, ele não queria saber só quem era Jesus. Assim como as pessoas quando perguntam para você, quem é você? Ele não quer saber só o seu nome. Ele quer saber de onde você vem. Ele está procurando um meio de ter uma conversa com você para ter uma intimidade contigo. Então essa pergunta, quem é você? Vai muito além do que você pode imaginar. Eu sou o Carlos. Vai muito além. Quem que é o Carlos? Só o seu nome, às vezes não vai deduzir quem você é. Então, quando ele fala assim para a gente, não quer saber apenas o seu nome, mas como você é, para te conhecer melhor. Saulo passou por uma definição da sua identidade espiritual, pois reconheceu que estava enganado quanto a quem era Jesus e também com relação a si mesmo. Precisamos aprender quem somos para saber o quanto somos importantes para Deus. Então, se você souber quem você é de verdade, você vai entender o valor que você tem no reino espiritual, o valor que você tem para Deus, para Jesus, o quanto você é importante aqui nessa terra, né? Meu primeiro tópico fala assim, suas amizades revelam quem você é? Pare e pense um pouquinho. As pessoas que você anda, vai revelar quem você é? Eu posso falar para você que sim. Lá em Salmos capítulo 1, versículo 1, fala assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Com quem você está andando? Com quem você está sentando para conversar? Eu tenho uma vertente evangelística bem forte. Por muito tempo, eu não sabia nem o que era evangelista. Mas eu sabia que eu precisava me aproximar das pessoas para falar sobre alguma coisa boa para mudar a vida delas. E muitas vezes essas coisas estavam voltadas para a palavra, assim, eu nem tenho entendimento do que eu estava falando. Só que, porém, o evangelista, ele sofre muito ataque. Porque ele entra no reino, quando ele vai evangelizar uma pessoa, ele está levando o céu,
a parte espiritual dele para bater de frente com as trevas. E muitas vezes, se a pessoa não estiver preparado, que nem tem nosso tempo de evangelismo, pessoa em oração, em jejum, pessoas preparadas, ela acaba se corrompendo. Então, eu não sabia o que era. Então, se a pessoa me chamava para beber, eu queria estar perto daquela pessoa para acabar fazendo bem para ela, eu ia beber junto com a pessoa. Se a pessoa me chamava para dar uma volta, eu ia junto com ele. Por quê? Porque eu queria tentar fazer o bem para a pessoa, mas, porém, por eu não saber quem eu era, eu acabava sendo conduzido por caminhos errados. Então, por isso que é muito importante a gente saber quem é. E aí ele fala assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não tem como a gente fugir do mundo. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter uma vida social. Né? A gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue ficar o tempo inteiro dentro do templo. Né? A gente não consegue ficar, mas só que, porém, nós somos a igreja do Senhor onde nós estiver. Só que se nós tiver dúvida de quem nós somos de verdade, o mundo ele vai acabar nos corrompendo. Então, às vezes a pessoa está lá fora, lá, tal, que nem uma coisa que me chamou muita atenção, né? Muita atenção mesmo. No meu serviço tem um rapaz que ele não é cristão, ele acaba não acreditando muito, assim, ele é bem neutro, né? Fica na dele e tal, não desmerece, mas também não acrescenta em nada. E porém, toda vez que eu via que estava uma roda de pessoas, ele não estava no meio. Ele ficava um pouquinho e saía fora. E eu falava, cara, por que toda vez ele está fora? Daí eu peguei e parei para conversar. Ele falou, Carlos, aqui no meio da rapaziada, eles são tudo novo, nenhuma das conversas deles é uma conversa que vai edificar sem alguma coisa. Ele falou, cara, então é melhor não estar no meio deles. Senão você vai acabar escutando coisas que vai acabar te entristecendo. E isso é o que está escrito aqui, ó. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Trazer as nossas amizades para dentro da igreja, a gente só vamos conseguir falando de Deus e o Espírito Santo trazendo um convencimento para as pessoas. Às vezes a gente tenta brigar, trazendo a força do braço, mas é com Deus, é com o Espírito Santo, Ele que traz o convencimento. E muitas vezes para a gente conseguir compreender isso, é difícil. Aí, o 1 Coríntios 15, versículo 33 fala assim, não se deixe enganar, as más companhias corrompem bons costumes. As más companhias corrompem bons costumes. O que ele está querendo dizer? Cara, se você ficar sentado no meio da roda dos zombadores, você vai virar um zombador também. Vai ser automático. Olha só, você passa todo o tempo, o Espírito Santo está contigo. Só que se você não sabe quem você é em Cristo, você não vai nem saber quem é o Espírito Santo. Para você, vai ser só você sozinho no universo, no meio das pessoas. Mas aí você está lá, passando por uma dificuldade no seu casamento. Você está no meio dos seus amigos ali. Qual que é o conselho que o mundo vai te dar? Larga. É o que Deus quer? Não. Mas você está no lugar errado. Uma coisa é você chegar lá, levar a palavra do Senhor, ter a convicção que você está influenciando. Se você não estiver influenciando, aparta-te, que é melhor, né? Se você quiser passar por uma mudança de identidade espiritual, você precisa mudar o ambiente e procurar pessoas melhores para conviver. Não é preciso parar de conversar com pessoas, mas saber discernir o que é uma influência positiva ou uma influência negativa em sua vida. Procure ajudar pessoas, procure a ajuda de pessoas que possam te ensinar a viver de acordo com a palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 5, fala assim, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que pertence nele, deve andar como ele andou. Amados, não escrevo vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio da mensagem que ouviram. As nossas companhias podem influenciar sim a nossa identidade. Mas se nós aprender a andar
como Jesus andou, nós estamos no caminho certo. Não vai dar errado. Então, o segredo é, se Jesus fez isso, então vamos fazer aquilo. Se Jesus estava no meio das pessoas influenciando, trazendo o reino do Pai, então nós também, como cristãos, devemos se colocar nesse caminho. Carlos, mas eu acabei de me converter, eu tenho todas as amizades do mundo. Cara, é processo. Existe tempo que você morre, você nasce. Quando você nasce na vida cristã, você vai nascer também que nem um bebê. Você vai ter que aprender, vai ter que ir caminhando, passando pelas experiências, até você conseguir chegar num nível de maturidade que vai ter entendimento disso. Isso é normal, acontece com todo mundo. Tudo na nossa vida são processos. Até para você compreender o teu chamado e para que a sua identidade na sua total definição, vai ser um processo. Então, só seguir em frente. O segundo tópico meu, eu falei assim: o que você ouve revela quem você é? O que você está ouvindo revela o que você é? Em Romanos capítulo 10, versículo 17, fala assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que ouvimos também influencia nos traços da nossa personalidade. Muitas pessoas vivem hoje uma vida que ouviu alguém dizendo que ela seria. Quantas vezes, às vezes, nós se colocamos embaixo de julgo, que muitas vezes, a maior parte das vezes, é até nos nossos próprios familiares, né? Nossos pais ou mães, que às vezes não tinham um entendimento total acerca da palavra, e falavam assim: mas ele não vai dar em nada. Ele vai ser uma pessoa que não vai conseguir fazer uma faculdade, ou vai ser sempre inconstante. Quantas vezes o mundo olha pra gente e fala assim: o que ele está fazendo ali? Ele está todo errado, né? Então, isso muitas vezes, se nós trazemos para o nosso coração, isso vai influenciar na formação da nossa identidade, da nossa personalidade. Porque muitos traumas que uma pessoa passa, vêm exatamente disso. E isso aí traz prejuízo para a vida da pessoa por muito tempo, né? Eu digo por mim, né? Eu muitas vezes, meu pai e minha mãe olhavam e falavam assim para mim: você não vai dar em nada. Daqui a pouco você vai estar morto aí. E aí eu olhava e falava: cara, é verdade, não vou dar em nada mesmo, então vamos lá. Só que isso era uma realidade? Não. Porque Deus não dizia isso sobre mim. E por muito tempo, por eu me apegar naquilo, eu ficava patinando. É que nem meu pai: você vai ser um bêbado. Você vai ser igual ao seu pai, vai ser um bêbado igual ao seu pai. Você vai ser... Cara, muitas vezes a gente traz isso para o nosso coração, e isso faz com que a gente feche, trava a nossa alma ali, e você começa a acreditar naquilo, e se você não cuidar, isso te derruba. Então, nós temos que filtrar muito o que a gente ouve, muito. A todo tempo existe coisas colocando na nossa mente ali, coisas do passado, porque ouvir é um ato de você escutar alguém falando, e uma palavra, ela constrói. Então, se você estiver ouvindo coisa errada, vai ser construído em você coisas que não vêm de Deus, coisas que vão te limitar. Por isso que é tão importante você entender quem você é, você entender de quem você foi tomada a paternidade, quem é seu pai. Não estou falando do seu pai que lá, carnal, que está dentro da sua casa, não. Estou falando para você o Abba, o nosso Pai maior, o celestial, o Todo-Poderoso, o Deus a quem nós serve, o onipotente, onipresente, onisciente. Ele que eu estou falando que tomou nossa paternidade. Então, se você não souber que você é filho dele, e tudo que ele fez por você, para que você esteja aqui hoje, você vai acabar desprezando isso. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, né? O incentivo de alguém pode levar uma pessoa muito longe, mas as palavras depreciativas podem destruir vidas. É muito importante selecionar o que ouvimos para ajudar na formação do nosso caráter. Em Provérbios 19 fala assim, em 19 no versículo 20 fala assim: ouça conselhos e aceite a instrução,
e acabará sendo sábio. Quando ele fala aqui para você ouvir os conselhos, o que ele está falando? Cara, se você quer seguir o caminho de Deus e quer ter a sua convicção da sua identidade em Cristo, procure o seu pastor, seu líder, pessoas que estão grudadas no corpo, que aí você vai ter um conselho que vai fazer você ser sábio. Então, se você não souber onde você vai procurar esse conselho, vai voltar lá atrás, você vai estar construindo no seu coração coisas que vão te afastar do Pai, ao invés de te aproximar. Não conseguimos fugir do mundo, mas precisamos ter discernimento de quem ouvimos e para qual propósito iremos aplicar essas instruções. Pois existem pessoas que nos aproximam do nosso propósito e existem pessoas que nos afastam dele. Eu até falei aqui que quando Jesus está falando com Pedro, né? Jesus ele fala assim para Pedro, né? Pedro, sobre você eu vou edificar a minha igreja. Aí daqui a pouco Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás. Por quê? Pessoas que vão levar você, que levam você para perto de Deus, para cumprir o seu propósito em Deus, essas pessoas sempre vão somar. Mas existem pessoas que vêm na sua vida, que passam na sua vida por um determinado momento, para te afastar de perto de Deus. Pedro estava lá, cheio da razão, né? Não queria que matasse Jesus. Mas se não acontecesse aquilo de Jesus ser crucificado, Jesus não conseguia cumprir o propósito dele. Por isso que Jesus falou assim, para trás de mim. Então, existe pessoas que vão nos aproximar realmente do Senhor. Existem pessoas que vão entrar na nossa vida para cumprir um propósito. Mas existem pessoas que a gente não filtrar, elas vão nos afastar. Uma pessoa orgulhosa não consegue ouvir os outros achando que ela sabe tudo, mas acaba fracassando. É muito importante nós estarmos abertos para escutar os nossos líderes, os nossos pastores, porque muitas vezes, né, a gente sabe o que vai acontecer se a gente fizer uma coisa errada, ou às vezes se nós tomar uma decisão sem perguntar para os nossos líderes o que pode acontecer, mas muitas vezes a gente toma isso aí e fala, não, só vou, a gente nem ouve o que o nosso líder vai falar, a gente só vai lá e toma atitude, aí se der ruim, depois a gente vem lá, líder, deu ruim. Então, ouvir instrução a gente passa como sábio, né? Mas não basta, Jesus nos ensina que em João capítulo 8, versículo 47, ele fala assim, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Você não ouve porque, se você não ouvir, porque você não pertence a Deus. Então, se você ouvir o que Deus está dizendo para você, você pode ter certeza que você está no caminho certo, você está pertencendo ao reino. E Deus, Ele não fala só para a gente coisas que toda vez assim que vai nos deixar animado. Às vezes Ele fala um não. E aí, você vai estar preparado? Seu caráter vai conseguir suportar isso? Você vai saber que Deus está falando para você um não, para o bem dEle, para o bem do reino? Então essas coisas nós temos que ter convicção. Às vezes não, é porque Deus falou não. Se você tem convicção disso, você está no caminho certo do seu caráter. Em Lucas 6, capítulo 6, versículo 45, fala assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Então, se você fica muito tempo com pessoas fofoqueiras, possivelmente se pegará falando algo que não ouviu, o que consiste numa fofoca. Se você ouvir muitas reclamações e críticas e não souber diferenciar a motivação dessas, corre também o risco de você tornar um murmurador. Porém, se você busca informações sábias e ouve coisas boas, também, logo seu coração transbordará de edificação para quem ouve. Aprenda a ouvir coisas que edificam. Aprendam a ouvir coisas que edificam. O meu terceiro ponto, eu coloquei assim, você é o que você fala. Você é o que você fala. Em Gálatas 6,
capítulo 6, versículo 7, fala assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. As nossas palavras são como um eco que reflete sobre nossa própria existência. Muito do que fazemos hoje é fruto do que dissemos ontem. A palavra, ela tem um poder tão grande, que imagina só, se você for voltar lá em Gênesis, no começo, na criação, como que Deus criou todas as coisas? Falando. Deus não falou assim, e haja luz, e aí subiu meia dúzia de eletricista celestial lá para cima, lá, e ligou o fiozinho. Não foi assim. Se fosse também, ele tinha dado uma ordem, né? Mas nós não temos consciência do poder das nossas palavras. A palavra fala que nós somos seres espirituais. Não somos? Então, se nós somos igual ao nosso Pai, a tudo que nós falar, igual a palavra que está falando aqui, vai construir. Então, você pode construir coisas boas, ou você pode construir coisas ruins. Gente, eu até sempre falo, né? Deus, cara, meu Deus ele pega assim, sabe? Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Muito, mas muito cuidado, mas eu tenho que, peraí, deixa eu ver se eu vou falar isso aqui. Tem que maquinar bem, porque quando, em Tiago fala assim que, pessoas que pedem, mas, depois eu leio aqui, vai estar aqui na frente aqui, né? Mas tem que tomar muito cuidado com o que você vai pedir, porque se você pedir crendo no que aquilo pode acontecer, se você pedir crendo que você vai ser curado, se você pedir crendo que seu casamento vai ser restaurado, se você pedir crendo que a sua área financeira vai ser mudada, vai acontecer, porque o segredo está em Deus, e se você crer, a fé vem de Deus, então vai acontecer. E aí eu sempre, né, faço uns testes, né? Eu vou trocar uma ideia com o pai, eu tenho o costume de falar assim: pai, meu serviço está tão devagar, pai, movimenta o negócio aí. Meu Deus, ele falou, é rápido, cara, que ele movimenta as coisas. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, né? Esses dias eu falei: pai, meu serviço está devagar, pai, pô, fico só andando, só no serviço, e agora, né, que eu faço? Eu estou me sentindo um inútil aqui no serviço. Tá bom, filho, peraí, meu Deus, hoje eu não consigo nem parar para respirar. Eu paro para respirar, tem 4, 5 no meu pé correndo atrás de mim. Então, as nossas palavras, ela tem poder. E assim acontece em todas as áreas, né? Tudo não acontece porque a gente não pede. Se a gente pedir alinhado com a vontade do Senhor, vai acontecer. Nós temos que ter esse entendimento, né? Então, tudo que nós falamos, constrói. Então, se você falar, se você orar, se você falar, declarar, as coisas podem mudar na sua vida. E eu tenho certeza, se você declarar com fé, muda. Eu posso te dar para você com convicção, que se você tiver fé e sua vontade tiver, e o que você falar estiver alinhado com o desejo do Pai, vai acontecer. Então, lá em Provérbios 18, capítulo 18, versículo 21, fala assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você consegue compreender isso? Fala muito, mas se falar coisas que não vai edificar, você pode matar. Então, declare: meu filho, ele está virado, não, ele é uma bênção. Meu serviço está... Cara, profetiza. Se você não quiser usar a sua boca para destruição, profetiza. Lança palavras de bênção. Meu dia amanhã, cara, manda a palavra de bênção, que tudo vai dar certo. Né? Eu quero ler com vocês ali, no Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 5. Semelhantemente,
a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, e o mundo de iniquidade é um mundo de iniquidade. Olha só que fala sobre a nossa própria língua, sobre tudo aquilo que a gente fala, como é importante a gente vigiar todo o tempo do que sai da nossa boca, né? A palavra de Deus fala assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, se você está alicerçado no reino de Deus, se você tem a convicção de o quão é importante você saber quem você é, a sua boca só vai sair coisa para construir o bem. Caso contrário, você está falando tudo isso aqui. Você está pedindo para você que aconteça tudo isso aqui. Para você ter noção. Às vezes a gente fala assim, mas desde quando eu casei, a Joyce ela tem pegado muito no meu pé, né? Porque eu falava um monte de coisa que às vezes eu nem tinha entendimento. Para mim era coisa que era normal. E ela falava, cara, se tu for abrir sua boca para abençoar, também não vai amaldiçoar as coisas. Principalmente quando eu estava bravo, antes eu pegava, essa merda aí. Cara, daí a Joyce falava, cara, fecha a boca. E eu ficava bravo com ela aí. Até um dia que eu parei e li, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo, cara, com o meu lar? O que eu estou fazendo com o meu casamento? Mas essa mulher não me deixa em paz. Olha o que sua língua está falando. Deus me dê paciência. Dado, cara. Deus vai te dar situações para que você tenha paciência. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pede, o que a gente declara. Às vezes nós estamos passando por um momento de fartura, está tudo ligado. Aí chega alguém e fala para você, irmão, vamos ali comer uma pizza? Fala, meu, cara, não sei nem R$1. Ou que você está declarando sobre a sua própria vida, cara. Às vezes você fala, e aí, irmão, como está o seu serviço? Cara, meu serviço lá, o patrão está pegando meu pé. Cara, olha o que você está declarando sobre o seu dia. A palavra, ela tem, a nossa fala, as palavras que saem da nossa boca têm um poder enorme. Um poder enorme, creia você ou não. O mundo, a nossa vida é todo o tempo plantando sementinha. Todo o tempo plantando sementinha. E essa semente, uma hora, ela pode germinar. E aí, se você não estiver alinhado com a vontade do Senhor, sua identidade vai ser abalada, você não vai se reconhecer em Cristo, e aí isso pode acabar te tirando você do caminho do Senhor. Por quê? Carlos, mas não, você plantou coisas erradas. O Senhor, tudo que você faz, o Senhor, Ele te perdoa, mas existem coisas que geram consequência para a nossa vida, que não tem como o Senhor nos livrar, porque foi a gente mesmo que plantou aquilo, né? Então, a gente planta, se a gente plantar destruição. A palavra que fala, né? Se você plantar numa figueira, você vai querer colher azeitona? Não tem como, não cabe. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente está plantando, né? Às vezes, nos pegamos falando coisas que não deveríamos, porque estamos no meio onde pessoas falam coisas erradas com naturalidade em sua vida e nas rodas dos escarnecedores. Então devemos vigiar, porque as más conversações corrompem bons costumes. Más conversações corrompem bons costumes. É simples. Simples. Se você não está fazendo o que é bom, você está fazendo o quê? O que é mal. Então, muito cuidado, cara. Isso às vezes é uma coisa tão simples que acaba passando despercebido no nosso dia a dia. Às vezes a gente reclama,
Quando a gente nem demos tudo aquilo, quando você fala coisas boas, o Espírito Santo, ele tem autoridade para falar com o Pai, falar, Pai, ele falou aqui, está na tua palavra, tudo certo. Se você falar coisas que não deve, cara, infelizmente, o príncipe está aí. Está aí para colher isso aí. Em Salmos 141, fala assim, aqui vem uma chave, assim, para você que fala muito. Tipo eu. Tem uma chave aqui, cara. Se você sabe o poder que a sua boca tem, tanto de construir como de destruir, se apega nesse salmo aqui, se você é uma pessoa que muitas vezes não segura aí a boca. Coloca o Senhor uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Essa é uma oração que eu tenho que fazer todo dia, para mim não falar bobeira. Se a palavra de Deus está aqui, Senhor, Salmo 141, está ali, Pai, tampa minha boca, não deixa eu falar nada. Segura minha boca aí, Pai, não deixa eu falar coisas erradas. Por quê? Porque está aqui, ó, coloca, Senhor, uma guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. 141:3. Muitas pessoas se dizem sinceras e falam o que pensam, mas isso pode ser uma desculpa para ser mal educado. Em 1 Pedro 3, no versículo 9, fala assim: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque paz com perseverança. Guarde os seus lábios, se afaste do mal, bendiga a Deus, você vai ver dias felizes. Guarde sua boca, e se for falar, fala coisa boa. Eu te garanto para você que todo mundo vai querer ficar perto de você, que você vai conseguir evangelizar de uma forma extraordinária, que você vai conseguir ministrar, que você vai conseguir curar as pessoas, porque Deus, Ele vai se agradar de você e falar, cara, olha lá, meu filho, por mais que um dia ele já esteve falando coisa errada, coisas tortas, né, não edificava em nada, olha só, meu filho. Sei que você não pode mudar o coração do Pai, porque a vontade dele já está predeterminada, porque a gente não conseguimos, o coração do Senhor é imutável, nós conseguimos compreender isso, né, mas eu tenho certeza que Ele vai olhar e falar, olha, meu filho, servo bom e fiel. Então, são segredos assim que às vezes para a gente são coisas simples. E eu volto a falar, aquele menino, uma bênção de Deus. Cara, são coisas simples que vai edificar muito a sua vida. Precisamos a cada dia nos alimentar mais da palavra de Deus para falar mais dela. E as nossas próprias palavras devemos mudar. Busque falar palavras que vêm de Deus. Deixe Deus moldar a sua identidade. Em Efésios 4, capítulo 4, versículo 13, fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que em cada parte realiza a sua função. Então, eu entendo assim, que quando nós conseguimos começar a caminhar, compreender um pouco mais, dar um pouco mais de atenção assim, para quem realmente a gente é, nós vamos conseguir compreender com mais facilidade para que nós somos chamados, vamos ter mais clareza do nosso propósito, e vamos chegar
muitas vezes mais longe do que nós mesmos imaginamos. Mas para isso nós temos que voltar lá no princípio e olhar lá o que Jesus falou a respeito de Saulo lá. Para mim, este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos dos reis e os filhos de Israel, né? Então, por que, Carlos, eu tenho que compreender meu caráter? Cara, porque se você compreender seu caráter, você vai ajudar outras pessoas a ser revelado no caráter delas em Cristo. Se você compreender quem você é em Cristo, você vai conseguir fazer essa semente chegar mais longe. E assim outras pessoas vão ter reconhecimento de quem é o Pai. E a maior alegria do Pai é quando uma pessoa fala, eu reconheço quem é Deus, quem é Jesus. Quando você buscou uma pessoa, sacou o inferno, trouxe uma vida, é festa no céu, os anjos ali ficam todo alegres. E você tem certeza que mais uma pessoa vai ter uma mudança de vida, vai viver uma vida mais reta, vai ter uma alegria no céu. Jesus deve ser o nosso modelo de vida. Se andarmos como Ele andou, começarmos a olhar como Cristo via tudo com amor, passarmos a ouvir mais a palavra de Deus, que nos dá a fé, buscar sentimentos que sejam mais espirituais do que carnais, e vigiarmos as nossas palavras para dizer só o que edifica, então estaremos mais parecidos com Jesus. Amém? O objetivo de tudo é ser mais parecido com Jesus. Amém? É isso que eu quero deixar para vocês do refletimento. Se coloquem de pé, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nessa noite nós podemos entender um pouquinho mais, Senhor, Pai, ou trazer a clareza para o nosso coração, Pai, do que é ter um caráter em Ti, Senhor, Pai, para que nós somos chamados, Senhor, Pai, e quem nós somos, Pai, geração eleita, Pai, o sal da terra, Senhor, Pai, o Seu exército, Senhor, Pai, aqui nessa terra, Deus, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque nós só somos quem nós podemos ser em Ti, Senhor, porque o Senhor, Pai, morreu naquela cruz por nós, Pai, o Senhor nos perdoou, Pai, levou contigo, Pai, toda a condenação, Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque a cada momento, Pai, nós podemos, ó Pai, ter a convicção de que o Senhor está do nosso lado, Deus. Pai, que o Senhor, Pai, venha, meu Pai, alcançar as pessoas que estão nas nossas casas, Senhor, Pai. Pai, que o Senhor venha trazer paz, Pai, sobre o nosso lar, Senhor, Pai, sobre o nosso trabalho, Pai, sobre a nossa nação, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, Pai, nos traz, meu Pai, a existência quem o Senhor é, Pai. E nós podemos se apegar nisso com convicção, Senhor. Porque o Senhor, Pai, é o modelo, Pai, que nós queremos seguir, Senhor, Pai. O modelo, Pai, é a quem nós corremos, Pai, atrás para poder ser, Senhor. Pai, que o Senhor possa, meu Pai, nos trazer uma noite, Pai, de tranquilidade, Senhor, Pai. Essa semana, meu Pai, venha ser uma semana, Pai, cada dia ainda melhor, Senhor, Pai. De preparação, Senhor, para o nosso final de semana também, que será um final de semana fantástico, Deus. Pai, que o Senhor conduza, Pai, nós para a nossa casa, Pai, em paz, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.